Saudações, meus amados irmãos! Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo bíblico. Que a palavra do Senhor possa falar profundamente ao seu coração e você possa compartilhá-la. E assim ela possa dar vida para pessoas que estão ansiosas, porque o tema desta noite é a terapia bíblica para combater a ansiedade. Já deve ter ouvido várias coisas sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade, como combatê-la, mas gostaria de trazer alguns pontos sobre o que Deus diz na sua palavra para que venhamos a nos dar bem sobre a ansiedade que infelizmente assola toda a humanidade, ninguém está isento. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma pesquisa, na verdade um relatório do Jornal dos Estados Unidos, falando que a ansiedade ela tem superado a depressão. E a depressão já é o mal do século, aí, pelo menos do século XX, entrando para o do XXI. Então, a ansiedade tomando frente e as drogas, os medicamentos para combater são muito vendidos. E em se tratando de um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, com uma economia em expansão e também com uma política muito mais estável que a do Brasil, dos países periféricos, isso é alarmante porque era de se esperar que as pessoas ali fossem mais calmas, mais tranquilas, menos ansiosas, mas esse não é o retrato, né, do povo americano e eu duvido que o brasileiro não tenha uma mesma estatística ou muito parecida com a dos norte-americanos. Então, o que fazer com essa ansiedade? A Bíblia diz no Salmo 55, versículo 22, lança o teu cuidado, ou seja, a sua ansiedade, sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Quando Davi ele escreve o Salmo 55, ele estava vivendo um desconforto, ele estava conturbado por tudo que estava vendo, tudo que estava vivendo. A Bíblia diz, se nós olharmos as passagens, que ele estava horrorizado com a violência, a raiva e os abusos que estavam enchendo as ruas da cidade. E isto basta ler do versículo 9 ao versículo 11. Aí ele sentiu angústia quando ele foi traído por um amigo próximo, não foi por um inimigo, mas foi por alguém que caminhava com ele, dos versículos 12 ao 14. E aí ele desejava ir e escapar para um lugar tranquilo. Nos versículos 4 a 8 diz que ele queria ser como uma pomba e voar para longe para não ver tudo aquilo. Quantas vezes nós também nos encontramos cheios de problemas, vivendo violência, injustiças na nossa sociedade, injustiças, atrocidades acontecendo com o ser humano, e às vezes dá vontade de poder sumir, de desaparecer, de ir para bem longe, para longe de tudo isso. E essas crises de ansiedade precisam ser tratadas. E o que eu proponho é uma terapia, ou seja, não é uma pílula ou uma oração ou uma simples, promessa que você deve receber para que resolvam seus problemas, mas é um tratamento. Terapia, a palavra terapia vem do grego, terapeu, que significa prestar cuidados, tratar. É um tratamento que se desenvolve através do interesse do paciente por determinado trabalho ou ocupação. Então, é um tratamento, não será da noite para o dia, não será apenas de ouvir, de participar deste estudo bíblico, mas na prática, com muita presteza, com muito cuidado e, claro, com persistência. Então, como se livrar da ansiedade? Em primeiro lugar, procure livrar-se de tudo o que o impede de fazer a vontade de Deus. Absolutamente tudo, seja um pecado, sejam também embaraço, para que você possa correr bem a carreira que lhe está proposta, de acordo com Hebreus, para que você possa entender a vontade de Deus e estar no centro da vontade do Senhor, para que nada seja um impedimento para a sua liberdade espiritual, o que você tanto almeja, para ter essa paz, esse conforto espiritual e estar longe da ansiedade. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 19,
Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você não pode permitir para que você não fique sufocado, agoniado, angustiado e acabe ficando sem frutos. E quando você não frutifica, você se sente uma pessoa inútil, uma pessoa que está sobrando, uma pessoa que não sabe o que está fazendo. E essa pessoa então fica inclinada a uma depressão. Uma pessoa que não entende o propósito de Deus na sua vida é uma pessoa que fica inclinada a uma depressão ou à ansiedade. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Devemos buscar a presença de Deus. Senhor, me perdoe, eu fiz isso e fiz aquilo. Talvez o Espírito Santo, neste momento, está ali lembrando de alguns pecados que você precisa de colocá-los diante de Deus para que Ele possa perdoá-los e você possa então seguir em frente, sem nenhum impedimento, sejam pecados, sejam embaraços. Então entregue a Cristo o controle da sua vida, deixe Ele controlar e o que lhe permite que Ele seja o seu Senhor. Em segundo lugar, falando sobre o próprio Senhor, Ele merece ter uma presença marcante na sua vida. Reconheça a presença do Mestre em sua vida, em todas as áreas da sua vida. Você vai reconhecer Jesus no seu casamento, Jesus no seu trabalho, Jesus na sua casa, Jesus na rua, Jesus no carro, Jesus na frente do seu computador, Jesus no seu celular. Em todo lugar. Ele precisa ter ali local de destaque. Ele tem que estar no primeiro lugar. Ele é o Deus. Então, nós não podemos idolatrar nada. A única coisa que nós devemos realmente nos ater é o nosso amor e a nossa adoração a Jesus Cristo. A Bíblia diz: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Isso diz o salmista quando ele está então com Deus, e Deus se põe presente na sua vida, e aí ele se torna fortaleza, se torna escudo, se torna refúgio, ali onde ele se fortalece. E para que venhamos a lidar com essas ansiedades, pensamentos, e nós aceleramos as coisas e ficamos com medo de que coisas aconteçam que nunca vão acontecer com a graça do Senhor. E às vezes nós ficamos também ansiosos por coisas que nós queremos que aconteçam e as coisas não aconteceram ainda, tem o seu tempo e ficamos preocupados, talvez com a comida de amanhã, talvez com as contas que têm que ser pagas, talvez se já tem crianças pequenas, está pensando como elas serão no futuro, se você vai ter o controle de tudo. Não sei o que seja, mas você precisa colocar Jesus Cristo, o Senhor, ali no local de destaque. Isso você vai entregar para Deus. Vai, Senhor, o meu trabalho, o meu emprego, agora ele é do Senhor. Senhor, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos são do Senhor. O Senhor vai cuidá-los. E eu farei aquilo que o Senhor me pedir, aquilo que o Senhor me disser. Eu seguirei à risca as suas orientações. Eu lerei as Escrituras e as viverei no meu dia a dia. Eu não vou me preocupar. O meu corpo pertence ao Senhor. E eu sei que o Senhor cuidará de mim, que o Senhor me vestirá, que o Senhor me dará água, que o Senhor me dará comida, que o Senhor me dará um abrigo. E vai confiando, porque Ele é um rochedo, porque Ele é um lugar forte, porque Ele é escudo. Então sempre coloque o Senhor Jesus em local de destaque na sua vida, no primeiro lugar da sua vida. O Senhor é a nossa vida, em Colossenses 3,4. O Senhor é a nossa segurança, em Romanos 8,38. O Senhor é o nosso provedor, em Filipenses 4,19. O Senhor é nosso protetor, em Isaías 41,10. E em terceiro lugar, elimine frases negativas de eu não posso, eu não deveria, tenho que, devo que só produzem ainda mais ansiedade, mais preocupação. Quando nós olhamos a palavra preocupar, nós acabamos ali, se dividirmos a palavra, esse preocupar, nós nos ocupamos antecipadamente de coisas que nós não deveríamos nos preocupar. E assim é com a ansiedade. Nós acabamos nos preocupando, nos ocupando com coisas que não tem nada a ver para o momento, porque estamos apenas ansiosos.
Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aqui o salmista ele coloca várias palavras e sempre colocando-se para baixo, sempre dizendo: até quando tanta tristeza? Todo dia, é para sempre. E uma pessoa ansiosa, ela tem esse tipo de mentalidade. E ela pensa que tudo é para sempre. Tudo que é de ruim é para sempre. Tudo que é terrível virá sobre ela. Se um raio tiver que cair na cidade, vai cair na cabeça dela, vai cair na casa dela. Se alguém tiver que ficar doente na família, será com ela. Se alguém for ficar desempregado, será ela. Então, assim, tudo de ruim ela acaba atraindo até mesmo pelos pensamentos, porque ela vai falando: eu não posso, eu não consigo. E a mente dela acaba interpretando que ela não pode, que ela não consegue, que ela é um fracasso. E, infelizmente, essas pessoas acabam se tornando aquilo que pensam. E isso é muito perigoso. Por isso que a meditação deve ser na palavra de Deus. Por isso que nós somos recomendados, e daqui a pouco falaremos sobre isso, a meditação do nosso coração deve ser baseada na palavra de Deus, porque ela é viva, porque ela dá fruto, porque nós queremos ser como Jesus Cristo. Então, elimina esse tipo de frase, esse tipo de pensamento negativo, saia dessa canaleta do pessimismo, do negativismo, porque isso aí não vai te levar a nada, nunca levou ninguém a nada. Nós precisamos, assim, levou, né? Mas não para coisas boas. Nós queremos estar perto de Jesus, queremos que Ele fale por nós, ou nós queremos falar por Ele, as palavras dEle, porque meditamos nas Escrituras. Em quarto lugar, cultive o contentamento através da oração. Contentamento, pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, pessoas que são agradecidas, são felizes. A Bíblia diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, devemos orar em todo momento e não podemos nos esquecer de agradecer, em tudo dar graças. Todos os dias, agradeça, agradeça, agradeça. O momento que você está agradecendo, você está buscando informações no seu cérebro para que você possa levá-las diante de Deus em oração e começar a agradecer. E esse exercício, essa prática faz um bem fenomenal, fantástico para a nossa vida espiritual, porque nós temos que lembrar de coisas que Deus fez por nós e aí dá-nos um sentimento de gratidão. Precisamos exercitar e isso traz coisas boas, porque ao invés de pensarmos em coisas ruins, coisas que deram errado, nós começamos a pensar em coisas boas, coisas que estão nos ajudando. Por quê? Porque Deus, Ele nos abençoa e quer que nós sejamos gratos. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desanime de orar e nas suas orações faça questão de usar ações de graças. Ações de graças. Em quinto lugar, veja as situações produtoras de ansiedade como uma oportunidade para desenvolver a sua maturidade. Vai usar essas situações para crescer, para se tornar-se mais maduro, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Isso é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Jesus Cristo, Deus, Ele começou uma obra em você, uma boa obra, não uma obra ruim. E Ele vai aperfeiçoando, de acordo com a Bíblia, até ao dia de Jesus Cristo. Então confia e permita-se ser trabalhado por Jesus, ser aperfeiçoado por Jesus. E esse momento de ansiedade é um temor que você tenha com a crise, com a pandemia, com tudo que aconteceu e está acontecendo neste ano 2020, tem deixado pessoas com muita ansiedade, com crises de ansiedade, pessoas entrando em pânico, pessoas ficando no desespero. E essas pessoas precisam compreender alguns pontos das Escrituras e, principalmente, nesse momento, entender a resiliência de crescerem, de amadurecerem, principalmente os cristãos, porque Deus nos está fazendo pessoas melhores usando uma pandemia, usando uma dificuldade, usando um sofrimento, porque a nossa vida ela não é um mar de rosas, a nossa vida ela tem problemas. Muitas são as aflições do justo, não poucas, mas muitas.
Isso deve ser considerado. Mas o Senhor, Ele que nos livra de todas elas. E em sexto lugar, cuidados com seu corpo, através da realização de atividade física adequada. A Bíblia diz em Salmo 127:2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Precisamos sim nos preocupar com o nosso corpo, porque se não cuidarmos bem do corpo, por mais que saibamos que teremos corpos glorificados, que nós voltaremos ao pó, enquanto estivermos vivos, nós carecemos, dependemos deste corpo. Se você não dorme o suficiente, os pequenos problemas tornam-se insuperáveis. Se você não comer alimentos saudáveis, você poderá sentir-se cansado e apático. Se você não tomar tempo para se exercitar, você pode se sentir desanimado e deprimido. Já devem saber que quando nós nos exercitamos, alguns bons hormônios e boas substâncias são produzidas pelo nosso organismo e elas são saudáveis. E quando nós ficamos ociosos, dormimos mal, comemos mal, é inevitável que tenhamos cansaço, que tenhamos desânimo, que sintamos alguma forma de depressão. É muito vital, é importantíssimo que nosso corpo esteja alinhado. Esse tripé de corpo, alma e espírito. O corpo tem a ver com essa estrutura, aqui que se pode ver. A alma tem a ver com o nosso intelecto, com as nossas emoções. E isso, meditando, lendo, sempre aprendendo, é muito importante. E o Espírito é esse que foi vivificado por Jesus Cristo e nós recebemos o Espírito Santo. É a nossa conexão com o Pai, é a nossa conexão com o ser espiritual. Então, esse tripé tem que andar bem. Corpo, alma e espírito. E em sétimo, alimente a sua mente com música espiritual. Salmos 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. E medite sobre cada estrofe dos hinos cantados. Você precisa colocar o seu louvor e, não sei, se pode trabalhar ouvindo música, melhor ainda. Você vai fazer uma faxina na casa, você vai fazer um almoço, você está viajando, você está dirigindo. Ouça boas músicas. Essas músicas vão se internalizando e vão fazer muito bem para a sua vida, para a sua saúde espiritual, saúde emocional, para o seu corpo, inclusive. Boa meditação da palavra de Deus através de hinos. E em oitavo lugar, comprometa-se a fazer todos os dias tudo isso que foi dito, pelo menos nas próximas 4 semanas. Ou seja, tudo isso que nós enumeramos, que você possa praticar durante as próximas 4 semanas, ou seja, durante o próximo mês, e avaliar se surtiu efeito, se tem surtido efeito na sua vida, livrando da sua ansiedade. Não tente viver no passado ou no futuro. Tenta viver o agora, o hoje, porque afinal de contas é o que nós temos. Eu não tenho ontem porque já passou, não tenho amanhã, eu só tenho o agora, só tenho o hoje. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar, devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, é hoje, amanhã é se Deus quiser. E, meus amados, a ansiedade vem a todos nós. A Bíblia diz, eu gostaria de ler antes de concluir, 2 passagens. Uma delas é Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pega a sua ansiedade, leva para Jesus. Senhor, estou com um problema tal. Senhor, estou ansioso por causa disso. Senhor, estou ansiosa porque eu acho que aquilo pode acontecer. E passa para Jesus. Deixa com Ele. A Bíblia também diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não é metade, tá? Não é 75%, mas toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então pega tudo aquilo que você acha que pode dar errado, aquilo que está tirando sua noite de sono, e lança para Jesus, lança para Deus. Senhor, o Senhor é meu Pai, toma conta de mim e eu confio. E continua fazendo tudo isso que nós abordamos. Vale aqui então fazer uma pequena recapitulação. Olha, em primeiro lugar, livre-se de tudo o que te impede de fazer a vontade de Deus. Em segundo, reconheça a presença do Mestre na sua vida. Em terceiro, elimine frases negativas de eu não posso, eu não consigo, eu não deveria. Esse canal negativo na sua vida. Elimine-o. Em quarto lugar, cultive o contentamento através da oração. É muito importante ter uma vida de oração, sempre em comunhão com o Pai, com um agradecimento, não é só para ficar reclamando ou pedindo, mas orações apenas para agradecê-lo. Isso é muito importante. Como eu disse, nós começaremos a extrair bons pensamentos, porque precisamos de coisas boas para levar diante de Deus, dizendo: Deus, obrigado por isso, Deus, obrigado por aquilo, Deus, obrigado por aquilo outro. Isso trará bons sentimentos para você. Em quinto lugar, veja situações produtoras de ansiedade como uma oportunidade para desenvolver maturidade cristã. Em sexto, cuide-se do seu corpo, cuidados com o seu corpo através da realização de uma atividade física adequada. Pratique exercício físico, tenha uma boa noite de sono, preocupe-se com a sua alimentação. Lembre-se do tripé: corpo, alma e espírito. São fundamentais para uma vida equilibrada. E em sétimo lugar, aproveite-se da boa música cristã. Alimente sua mente com música espiritual. Isso fará a diferença na sua vida. Quem canta os males espanta, mas espanta quando são boas músicas que te levam mais para perto de Deus e não que te deixam agitado a ponto de quebrar coisas, a ponto de cometer pecados, mas músicas que vão te deixar com paz, com tranquilidade. Você vai meditar nessas palavras e elas produzirão bons frutos aqui dentro, em sua vida. E em oitavo lugar, se comprometa a cumprir tudo, pelo menos durante as próximas 4 semanas. Faça o teste. Pastor, eu não acredito em nada disso. Ok, tira a prova, faça o teste, depois comenta, me liga, entramos em contato para ver se realmente Deus não começou a trabalhar com você dentro dessa terapia bíblica para combater a ansiedade. Peça a Deus para levá-lo a fazer uma boa ação. A Bíblia diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O versículo para memorizar: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Pai amado, engrandecemos ao Senhor. O Senhor é um Deus soberano, justo e onipotente. Obrigado porque podemos pegar todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos preocupa e lançarmos diante do Senhor. O Senhor está disposto a nos ouvir, mesmo que sejam aflições ou inquietações banais, fúteis, que o Senhor pode ouvir e ver que são coisas de pessoas imaturas, mas mesmo assim o Senhor deseja ouvir, que nós lancemos então todas as nossas ansiedades, das menores às maiores, e peço que o Senhor venha nos livrar, que a nossa mente, o nosso coração possa estar muito confiante, sabendo que é o Senhor quem cuida de nós. E, ó Pai, eu peço por aquele que está ansioso, por aquela que está ansiosa, com medo, não sei o que tem lhe passado, mas eu peço que essa pessoa possa provar do amor do Senhor, confiando ousadamente, com essa fé ativa que confia e tem também uma prontidão, uma atitude para fazer aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor orienta.
Ó Deus Santo, muito obrigado por essa noite e eu louvo em nome de Jesus. Amém.